E aí, galerinha, como estão vocês? Aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de CFB do nosso segundo bimestre. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar da reprodução. Esse assunto ele vai ser dividido em algumas partes. Hoje nós vamos falar da primeira parte desse assunto. Da reprodução, nós vamos saber o que é, a sua importância, quais são os tipos de reprodução e como a reprodução dessas espécies ocorre. Então, vamos lá. O que é reprodução? É o mecanismo em que um ou dois indivíduos originam novos indivíduos, contribuindo para a perpetuação da espécie. Aí, os tipos de reprodução. Nós vamos ter a reprodução assexuada ou agâmica e a reprodução sexuada ou gâmica. A reprodução sexuada agâmica, um único indivíduo origina outros, sem que haja troca de material genético entre células especiais de reprodução. Mas a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje sobre que nós vamos ver que tem alguns organismos aí que utilizam os dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada ou gâmica, o mecanismo em que envolve dois organismos origina um indivíduo com troca de material genético entre duas células especiais de reprodução, denominadas gametas. Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos de reprodução sexuada ou agâmica, que vai ser a cisparidade, esporulação, gemiparidade ou brotamento, estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. A reprodução sexuada agâmica por cisparidade, ou também chamada de fissão binária, bipartição ou divisão simples. Um organismo simples ele se divide em duas partes geneticamente iguais que passarão a constituir um novo indivíduo. Ela é verificada em geral em bactérias, algas unicelulares e protozoários. Por exemplo, aí nós vemos o exemplo de reprodução assexuada por cisparidade em bactérias, aqui em protozoários e aqui é em algas. A reprodução assexuada por esporulação, ou também chamada de fissão múltipla. O núcleo celular ele se divide sucessivamente e cada núcleo filho, juntamente com uma parte desse citoplasma, origina um esporo. Quando ele é liberado da célula que se originou, ele poderá formar um novo indivíduo. Isso vai ocorrer em bactérias, fungos, algas e protozoários. Aí um exemplo de esporulação aqui do fungo. Quem nunca viu aquele fungo um fungo no pão? Por exemplo, tu estava de manhã, viu um pão velho no dia seguinte lá, tu viu um mofinho bem branquinho lá, um pouquinho só lá naquele pedaço de pão. Tu deixa lá ele lá, não joga no lixo, deixa ele lá em qualquer lugar. Quando você vai olhar no final do dia, você vai observar que aquele pouquinho aquele materialzinho branco agora já está bem maior, porque os fungos eles se reproduzem muito rápido devido a essa reprodução de esporulação, porque eles vão formar as ínfas. Na ponta das ínfas tem o esporângio, que dentro vai estar esses porozinhos, esses esporos, que são tipo um pozinho, que eles vão ser liberados. E aí eles vão caindo na superfície lá do pão e vão se multiplicando. E a reprodução e o desenvolvimento dele é rápido. Por isso que de um dia para o outro, um pedaço de pão, ele fica todo cheio de fungo. Porque a reprodução por esporulação, ela ocorre muito rápida nos fungos. Temos também a reprodução assexuada por gemiparidade ou brotamento, que é quando o organismo emite lentamente um broto que cresce, formando um novo indivíduo. Os indivíduos que brotam podem se destacar do organismo parental e viver isoladamente ou manter-se agregado a ele. Ele é constituindo assim uma colônia. Essa reprodução vai ocorrer em certas bactérias, protozoários, fungos, os poríferos e alguns selenterados.
Aqui nós temos os exemplos de gemiparidade ou brotamento. A esponja. A esponja vai surgindo uma pequena protuberância no corpo da esponja, que é o broto. Esse broto vai desenvolvendo. Quando ele já está bem crescidinho, ele se solta. Aí ele se solta, ele é levado pela água e ele acaba chegando na superfície do chão. Ali ele se fixa. Então ele vai se desenvolver. E ele vai desenvolver, vai ficar maduro e assim ele vai seguindo o ciclo. A mesma coisa aqui, como a gente está vendo aqui no protozoário. Olha, vocês observem que as células vão tendo tipo umas bolinhas anexadas. São os brotos desse protozoário que ele vai desenvolvendo e esse broto vai sendo liberado, que vai se tornando outro protozoário, que vai se desenvolver, vai se reproduzir. A reprodução assexuada por estrobilação, que ocorre em algumas espécies de selenterados, no qual o pólipo se divide transversalmente em diversos discos, formando um indivíduo semelhante a um estróbilo ou pinha, originando vários como a medusa. Olha assim o nosso exemplo aí de estrobilação. Lembra lá no começo da aula que eu falei que existem alguns organismos que assim como eles realizam a reprodução assexuada, também eles vão realizar a reprodução sexuada, só que nesses indivíduos o ciclo de reprodução dele maior é na assexuada, por isso que é considerado reprodução sexuada. É o caso das medusas, por exemplo. Na nossa imagem a gente vai ver aí que nós vamos ter a medusa macho e a medusa fêmea. Essas medusas adultas aí, o macho vai liberar o espermatozoide na água e esse espermatozoide vai fecundar internamente aí a medusa fêmea. E aí esse óvulo vai se desenvolver e vai liberar a larva que é chamada de plânula. E essa fase aí da reprodução da medusa, ela é assexuada, é a fase mais curta. Mas a fase mesmo de desenvolvimento da medusa é toda assexuada, que ela vai ocorrer da seguinte forma. Essa plânula ali que foi gerada da fecundação do espermatozoide da medusa macho com a fêmea, ela vai ser liberada, então ela vai se fixar ali num substrato, qualquer ali no fundo do mar, que vai ser chamado de pólipo. E aí esse pólipo ele vai se fixar lá e ele vai sofrer a estrobilação, que vai ser a divisão transversal aí, ó, como a gente observa, como se fosse várias camadinhas, aí ele vai se desenvolvendo. E aí, quanto mais ele vai ficando, essa medusa, esse estróbilo vai amadurecendo, ele vai dando forma à medusa, que é a medusa madura, que é chamada de íferas. Então, esse processo aí, ele vai formar vários fragmentos, que quando ela está madura, que essas íferas estão maduras, elas vão ser liberadas em forma de medusa, que aí vai se desenvolver e vai novamente dar o ciclo de reprodução delas. Então, as medusas, apesar delas terem gametas para fecundação da reprodução sexuada, o ciclo de reprodução dela mais desenvolvido é o assexuado. Por isso que ela é considerada, a reprodução dela mais é assexuada. A reprodução assexuada por regeneração é quando parte do indivíduo é cortado, gerando um novo ser. Cortando os pedaços de uma estrela do mar, ela vai verificar que o animal vai regenerar os braços cortados, podendo reconstituir um novo organismo. E vai se observar isso também nas planárias, como a gente está vendo aqui na nossa imagem. Foi cortado um braço de uma estrela do mar, e desse braço da estrela do mar vai se gerar um novo indivíduo. A mesma coisa é a planária. Se você cortar a planária em duas partes, a parte da cabeça vai gerar um indivíduo, a parte do meio vai gerar um indivíduo e a parte da cauda vai gerar outro indivíduo. A reprodução assexuada por propagação vegetativa ocorre em plantas, que consiste na formação de novos indivíduos a partir de partes destacadas do corpo do vegetal.
como pedaços de caule e folhas. Mas nós vamos saber quais as vantagens e quais são as desvantagens desse tipo de reprodução. Bom, as vantagens. As vantagens é que a produção relativamente rápida e mais numerosa de novos indivíduos vão formando culturas mais homogêneas, permitindo assim a perpetuação da qualidade desejada dessas plantas. A desvantagem é que elas podem se tornar mais vulneráveis, caso haja um agente que atue desfavoravelmente sobre ela, como uma geada ou um patógeno, por exemplo. Isso remete à questão por exemplo, da clonagem. Hoje em dia se usa muita clonagem de cacau. Estão fazendo muita clonagem de cacau. Tem essa vantagem? Tem, porque eles vão pegar pedaços da planta, do caule da planta do cacoeiro, que tem melhor desenvolvimento, que tem melhor fruto, que produz mais frutos, que o fruto desse cacoeiro produz mais sementes e que a semente desse cacoeiro tem mais peso. Então, eles vão pegar várias partes desse cacoeiro aí, que tem muitas qualidades, e vão enxertar em outros cacoeiros. Então, assim, eles vão perpetuar a qualidade daquela planta. Só que aí a desvantagem é que, de repente, aquele cacoeiro ele é suscetível a uma determinada doença que pode agir naquela região, como por exemplo, a mancha preta, a mancha marrom, a doença do facão, que são doenças muito comuns, por exemplo, na nossa região aqui para os plantadores de cacau. E se esse cacoeiro que produz mais frutos, que produz mais sementes, que a semente dele tem um maior peso, ele for suscetível a uma doença que é muito frequente, então essa é uma desvantagem, porque ele tem essa debilidade em relação à questão esses organismos que são causadores de determinada doença. Eu acho que deu para entender, né? E nós temos também os casos especiais de reprodução, que é a patogênese e a polioembrionia. Mas aqui nós vamos falar principalmente da patogênese, que é o fenômeno biológico em que o gameta feminino, o óvulo de certos animais, se desenvolve formando um novo indivíduo, sem que se tenha sido fecundado. Um exemplo é das abelhas. A abelha rainha ela vai produzir óvulos haploides que podem ou não ser fecundados pelos espermatozoides dos zangões, que são os machos das abelhas. Os óvulos fecundados vão originar fêmeas diploide, 2N, e os óvulos não fecundados têm chance de se desenvolver por patogênese e originar somente zangão haploide. A patogênese ela só não origina somente machos. Por exemplo, em pulgões ela vai originar fêmeas e em algumas mariposas ela origina machos e fêmeas. Vamos ver aqui no nosso exemplo das abelhas. Nós temos a rainha fértil diploide, né? Ela vai ter lá os óvulos lá, e aí esse óvulo vai ser fecundado lá pelo zangão, vai sofrer a meiose, e aí cada óvulo vai ser haploide. Os óvulos que não vão ser fecundados vão gerar o zangão. Então, vai ter o zangão fértil, né, haploide, e aí o espermatozoide dele vai fecunda lá o óvulo haploide lá daquela rainha. Esse óvulo haploide, esse zigoto vai ser formado, vai ser haploide, né, porque ele tem o gameta do macho e da fêmea. E esse óvulo fecundado, ele vai gerar as fêmeas operárias, e essas fêmeas operárias vão ser infértil, e dentro dessas fêmeas operárias vai surgir a rainha, que é a fêmea fértil, que vai ser a dona lá de toda aquela colmeia lá. Ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso aqui, e até a próxima.